momento, uma oportunidade, e a gente não é besta e não deixa passar. Por isso que eu tô aqui hoje, hoje aqui para gravar um conteúdo que fala sobre várias áreas da nossa imagem, e para não conversar sozinha, porque a gente é uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal. Eu trouxe hoje uma pessoa muito querida para conversar comigo sobre esse assunto, que é a Nívia. Obrigada, Nívia, por estar aqui comigo hoje. A Nívia, além de minha amiga, é minha tia. Não peço a bênção, porque ela... Bênção, tia. Deus te abençoe. Olha como a vida é especial, hein? Ela sempre me diz, Deus te dê juízo. Sim. O que não é algo que a gente vai achar ruim, né? Ter juízo é uma coisa muito boa. Mas aí ao longo da nossa conversa eu vou explicando por que Deus tem que te dar juízo, né? Então, obrigada por ter aceitado estar aqui comigo hoje. A Nívia, ela é pedagoga e psicóloga. Psicóloga. Exatamente. A nossa família tem uma psicóloga, ainda bem. Exatamente, né? O que faltava na família, né? Olha só. Alguém para cuidar. E por que a gente decidiu gravar essa conversa hoje, né? Nós sempre conversamos muito. E aí surgiu então a ideia por que a gente um dia não grava essas conversas. E hoje, pronto, chegou o dia. Surgiu, né? A ideia. Eu acho que a gente conversa assim muito, a gente troca muita ideia legal. E é bem interessante. E a gente juntou isso, né? Eu fui por um caminho, você foi por outro. E aí a gente fica... As novidades que a gente vai descobrindo, a gente vai compartilhando uma com a outra. Então, olha, eu descobri isso aqui na psicologia. Você, olha, descobri isso aqui. E a gente juntou. E aí, ou então, assim, quando uma vai falando com a outra, dá aquele start, né? Nossa, olha, isso eu posso usar com meus pacientes. Ou então você, olha, isso aqui eu posso usar com as minhas clientes, né? Então, a gente tem tanta coisa legal. A gente descobriu tanta coisa legal. E eu acho interessante porque, como a gente viveu muito tempo juntas, né? Sim, acho que até muitas. A gente conseguiu criar também coisas muito legais. Sim. É até legal que a gente compartilhar que a gente viveu a infância juntas, né? Nós moramos juntas. Então, eu acho que até a imagem que eu... Pronto, eu vou começar a falar de imagem. A imagem que eu tenho de você é mais de irmã do que de tia. Sim. E quando eu te peço a benção, é só pra te provocar. E quando eu falo Deus te dá juízo, é porque ele realmente tem que te dar juízo. Ai, é legal, porque assim, hoje, nós, assim, vendo o conteúdo que uma foi estudando, né, a área que nós nos enredamos, a gente consegue pegar até exemplos da nossa vida, né? Se a gente olhar para trás e for percebendo a construção da nossa própria imagem, a forma como a gente aprendeu a se posicionar, como nós construímos o que nós temos hoje, a gente percebe o quanto as coisas convergiram mesmo para que nós chegássemos aqui. E eu acho muito legal isso porque tem tudo a ver, porque a gente viu essa construção na vida da outra. Então, quando a gente fala, é mais fácil de entender, né? Então, a questão até da forma como a gente se vestia, da forma como a gente pensava, se comportava, via as pessoas. E quando a gente entende o motivo disso, e é uma das questões das nossas conversas, né? Olha, descobri, sabe por que a gente fazia daquele jeito? É por causa disso e disso. E aí você pegava o gancho e falava, nossa, então legal, então como é que a gente pode mudar isso daqui pra frente? Então, legal, quando eu tiver uma cliente, eu posso fazer diferente. Como já aconteceu várias vezes, né? É interessante, eu lembro até um dia que você me mandou a história de uma mulher que gostava de usar a roupa com botões trocados, né? E aí você me mandou isso, eu achei interessante, porque algo que me trouxe para consultoria de imagem foi ter crescido numa casa onde a minha mãe e minha avó costuravam. Então, eu cresci vendo roupa, e eu achava muito interessante como a gente conseguia se expressar pela roupa. Eu usei muito tempo roupas suas, que a irmã mais velha passa a roupa para a irmã mais nova. E é interessante que você me mandou esse relato dessa mulher que ela era muito pobre. Era isso, não era? Era. Que era uma mulher muito pobre e que a mãe dela pegava para fazer as roupas dela, pegava os botões que tinha e costurava. Então, ela sempre tinha roupa de botão trocado. E depois de adulta, ela conseguiu melhorar de vida e tudo, mas apesar de ter hoje dinheiro e condições de ter a roupa que ela queria, ela ainda assim gostava de ter um botãozinho trocado. E aí eu até entendo por que hoje eu gosto de estampa. Porque, puxa,
Eu usei muito tempo roupa com estampas diferentes e hoje em dia eu consigo encaixar isso de uma forma muito legal no meu estilo. Eu sei que diferente de você, Sim, o meu já foi o contrário, foi né? o oposto. Interessante que pra você levou a gostar muito de estampas, de cores muito fortes. Pra mim Sim. levou já a gostar de cores neutras, preto. A cor que eu mais fico à vontade é o preto. E aí eu sei por quê. Porque lá atrás eu não queria ser vista. Eu não queria ser notada. Então eu utilizava o preto pra isso. Hoje gosto do preto, mas ele hoje tem um significado pra mim diferente. Eu não quero mais me esconder. E aí foi essa questão que a consultoria ajudou bastante, né? Sim. Eu não quero me esconder, mas com ele eu consigo trazer a elegância. Uhum. Então, até mesmo quando eu vou fazer uma palestra, falar com alguém, eu uso preto para poder trazer aquele toquezinho, né? Tá elegante, tá sofisticada. Então, eu ressignifiquei ele. Ele não é mais para esconder. Olha só. E todo mundo tem isso na sua própria vida. O que hoje nós temos na nossa imagem é um resultado da construção que a gente viveu na nossa infância. Sim. É aquela coisa, nada do que você faz é por um acaso. As suas escolhas hoje não são aleatórias. Então, você escolheu essa roupa por um motivo. Você escolhe se comportar por um motivo. Nós temos as nossas profissões. Eu fui para psicologia, você para consultoria de imagem por um motivo específico. Não foi aleatório, porque eu gostei, porque eu vi. Tem um motivo. Tem alguma questão lá da infância. E é bem interessante quando você percebe isso. Então, algo que eu levo sempre os meus pacientes à reflexão. Entenda o porquê que você está se comportando desse jeito. Por que você está pensando assim? Porque quando isso traz a consciência, quando você entende o que está por trás, aí você consegue ter o domínio daquilo. Então, você consegue perceber se aquilo é alguma coisa que você está utilizando para se esconder, como era o meu caso, ou então você pode, não, isso aqui é meu, eu gosto disso. Ou então, se não gosto disso aqui, você pode modificar, você tem o poder de modificar. Olha só. O quanto que é poderosa essa consciência, né? É muito boa, muito boa. E assim, eu acho que todo mundo deveria ter consciência disso. Porque até a questão do que eu volto a falar, do preto, né? Antes eu usava para isso. Se eu não tivesse essa consciência, eu continuaria usando para me esconder e usaria de uma forma bem negativa para mim. E eu passaria essa imagem para outras pessoas. Então, é bem nítido, né? A gente estudando, a gente vendo isso. 2 pessoas que usam preto. As pessoas, elas não vão dar importância. Elas vão assim, essa pessoa tá aí, né? Tá escondida. E outra com a mesma roupa, mas por tudo que ela faz, pela postura, pelo que ela tá expressando ali, nossa, essa daqui é elegante. Ela conseguiu chamar a atenção. Olha. E aí vem a área bem que você estuda, né? É isso que eu ia falar agora, porque a imagem, eu acho até estranho te chamar de Nívia. Pronto, mas eu vou te chamar de Nívia para que as pessoas saibam que você é a Nívia. Tá bom, Nívia? Ok, Daphne. As pessoas ainda têm aquela imagem, aquele conceito de que imagem é só a roupa que ela usa. Mas a imagem não é só a roupa que a gente usa. Não é só isso, né? A imagem, ela vai ser a aparência, sim, que a gente percebe do cabelo, da roupa, da cor. Mas também vai ter a comunicação e o comportamento. Sim. E aí é o que você disse, tem 2 pessoas com a mesma roupa, por que que uma é notada e a outra não é? É porque aí tem os segredinhos, né? Tem os segredos. Sabe uma brincadeira que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de ir para encontro de quartetos. Eu gosto de ouvir boa música e tal. Então, quando eu vou, eu tenho as 4 pessoas lá, ou então um conjunto de pessoas ali cantando. Uma vai se destacar mais do que as outras. E é interessante que eu já fiz isso. Então, tá ali no quarteto. Eu olho e falo assim, essa pessoa tá se destacando. E aí eu pergunto à pessoa que tá do meu lado, qual daquelas 4 você acha que tá se destacando, que você para mais o olhar nela? Aí fala, é a mesma. É a mesma pessoa. Pergunto pra pessoa do lado, olha, tem as 4, qual que tá se destacando mais? Qual que seu olhar tá indo mais? É pra que... E é a mesma. E depois, quando vai apresentar o quarteto, é a que pega o microfone pra falar. Não é? É a que pega o microfone pra falar, é a que tem mais o domínio de tudo ali, mesmo que os 4 estejam na posição de igualdade. E com a mesma roupa. Sim. E qual é o segredinho que faz essa pessoa ser diferente? Nossa, aí é muita coisa. Eu vou falar um pouco, tu fala outras. Tá, começa você, vai. Tá. Primeiro, o que ela acredita dela. Começa tudo de dentro. Eita.
Então, assim, se eu acho que eu sou uma pessoa insignificante, que eu não tenho talento suficiente, se eu não acredito em mim, as pessoas vão ver dessa forma. Olha, tem até aquela frase da Ai, meu Deus, como é o nome dela? Da Rosana. Rosana Alves. É porque eu ia falar Rosana, pensei se era é mesmo Rosana Alves. Ela disse, as pessoas te compram pelo preço que você se vende. Sim. É exatamente isso que você tá falando. Sim. Por isso que essa mudança tem que começar de dentro para fora. Mas é interessante que, se você muda também fora, isso já serve um gatilho para você mudar por dentro. Uhum. Tanto que tem, geralmente, quando algumas mulheres, elas cortam o cabelo, né? Faz aquela mudança radical, alguma coisa aconteceu dentro. É uma nova fase. Ela tá ali marcando, tendo um marco ali. Então, nada é por um acaso. Existe um campo da psicologia, olha aí eu entrando na área, que chama psicocibernética. Não é muito difundida, mas a psicocibernética mostra que a pessoa, quando ela tem uma mudança externa, algo interno também muda. Então, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e ela tem agora uma cicatriz no rosto, um comportamento dela muda também. Uhum. Se a pessoa ela teve um acidente de queimadura, que ela teve uma alteração no rosto, principalmente, porque o nosso rosto é a nossa identidade. Se ela tem alguma mudança no rosto, o comportamento também muda. Então, pelo menos as minhas clientes, quando elas chegam pra mim, e assim, querendo radical, Daphne, eu quero cortar o cabelo, eu tenho esse cabelo hoje, mas quero liso, curto e ruivo. Eu já sei que ela tá numa nova fase da vida dela. Não tem escapatória. E esse é o diferencial. Eu acho que esse é o diferencial de uma consultora de imagem, né? Porque, assim, quando você percebe a psicologia por trás disso, você não vai encaixar ela em uma caixinha. Sim. Porque você consegue ter o manejo de que, será que essa é realmente uma mudança que ela tá na fase da vida dela? Ela tá copiando de alguém? Ela tá querendo ser uma pessoa que ela não vai ser, e com aquele visual vai ser algo bem assim, rápido, mas depois ela vai enjoar, não é aquilo, tal. Ou sei lá, o que está acontecendo com ela. Uhum. Então, assim, esse é um diferencial também, né? Sim. Na área. Você percebeu o que está além daquela transformação que a pessoa quer. Não é simplesmente, quer mudar o cabelo? Ok, mudou. E aí? E agora? Sim. Vai acontecer o quê? Então, vai lá. Primeiro é o que você se percebe, né? Como você se percebe. Então, assim, qual é a visão que você tem? Quem você acredita que você é? Aonde você quer chegar? Começa por aí. Tem também, né, outro ponto, que é a postura. E a postura envolve o quê, gente? Nossa! Aí começa, né? Olha, aqui é onde a gente fica muitas horas conversando. É agora que começa. Inclusive, esses dias eu passei por uma experiência. Depois, se vocês quiserem me ajudar nessa pesquisa aí. Porque a postura, ela envolve muita coisa, né? Ela vai envolver a linguagem não verbal e a verbal também entra aqui na postura ou não? Tudo. A forma como você fala. Imagina uma pessoa super elegante e tal, postura, bem vestida, abre a boca pra falar. Quen. Estraga tudo. Ou então, a gente tem aquela questão que as pessoas te compram primeiro. Uhum. Né? Elas primeiro vão te julgar, vão dar toda uma definição do que você é. E de repente você não tem oportunidade de verbalizar. Então, os dois andam bem juntos. Uhum. E se você tiver a oportunidade de verbalizar, imagina o esforço que você vai ter que fazer. Sim. Sim, é muito grande. A postura, é interessante que a postura, ela vai ser um alerta. É assim que eu sempre percebo a postura. Ela vai ser um alerta para o outro. O outro... As pessoas, quando nós vemos alguém, a gente sempre quer... Eu já chego lá onde é que chega a pesquisa, que eu acho que o pessoal fica pensando, que pesquisa é essa aqui pra ajudar? Calma, a gente já chega lá... Daqui a pouco me esquece. Eu vou contar esse episódio, que não tem como esquecer desse episódio. Mas a postura, ela vai dizer pro outro o que o outro sempre avalia. Nós sempre, quando vamos ver alguém, a gente avalia. Essa pessoa pode ser meu amigo? Essa pessoa me oferece risco? Essa pessoa pode ser o meu líder? Eu posso confiar nessa pessoa? São sempre essas perguntas que a gente se faz quando nós vemos o outro. Seja em qualquer situação, né? Tanto na situação de relacionamento, na situação de uma compra de alguma coisa, né? E até na questão de segurança. Sim? Eu vou contar aqui um breve relato. Conta lá. Aqui em Brasília, eu estava indo com os meus filhos do Conic. A gente ia lá numa loja de instrumentos musicais. E foi bem interessante que lá, depois de muitos e muitos anos, eu fui lá. Lá tá deserto e assim, tá bem
estranho, né? Não é mais aquele ambiente que era cheio e tal. Pelo menos durante o dia tá bem vazio lá. É um prédio que tem aqui em Brasília, né? Isso. Bem... acho que quando fundou Brasília, fundaram muito antigo, muito antigo. Só que antes tinham muitas lojas, tinha uma vida durante o dia e uma vida durante a noite diferente. Agora, eu acho que só tem a vida da noite, não sei. Mas enfim, eu ia naquela loja de instrumentos musicais. Eu estava com roupa social, que de lá eu ia para outro compromisso. Quando eu estava indo num corredor reto, tinha um morador de rua sentado ali. Na hora ele olhou pra gente, eu tava com os meus 2 filhos, ele olhou pra gente, deu um sorriso meio malicioso e já fez assim como se fosse pra cima da gente, né? Levantar, tal, e ficou fixando o olhar. E aí meus filhos, mãe, ele vai assaltar a gente. Aí eu falei, calma. Não tinha mais pra onde a gente voltar, tal, então tava bem complicado. Eu falei, então faz o seguinte, arruma a postura. Eu arrumei a minha postura, comecei a andar um pouco mais firme. E observando o que estava acontecendo. Aí, assim que a gente passou, ele passou por trás da gente e foi para outro lugar. E aí, eu pedi pro meu filho, né? E aí, observe, o que está acontecendo? Mãe, ele tá olhando, mas tá agora ali. Então, a linguagem não verbal, ela serve também para segurança. Sim. Ela serve para milhares de coisas, mas para segurança também. Você precisa observar o que está ao seu redor. Com certeza. E utilizar a linguagem não verbal a seu favor também. Porque a gente tem, além de olhar todas essas coisas, é um líder, tá? Ou então, é uma presa fácil? Sim. É uma presa? Eu posso... E aí, como é que tá? É uma presa ou um predador? Sim. Então, será que essa pessoa, eu consigo atacar ela? A gente analisa tudo isso. Sim. Então, se você já coloca, ó, peraí, eu vou dar trabalho. Não vai ser bem assim, não. Sim. Então, a pessoa já meio que recua também um pouco. E isso também aconteceu contigo, né? Aconteceu comigo. Que aí volta aí a questão da pesquisa, né? Isso que a gente viu no livro, né? Um livro que eu tenho lido recentemente, compartilhei com você também o livro. O livro se chama... Não vou lembrar o nome agora. Eu vou colocar aqui na descrição. Mas é um livro fascinante, que é um livro que diz como você deve aprender a ler as situações. E é interessante que a escritora, ela traz pra gente vários quadros. Quando ela começou a falar, eu falei, não, eu sou uma ótima observadora. Eu sou ótima observadora. Eu sei observar as pessoas, observar os ambientes. E aí, quando ela coloca o primeiro quadro, um quadro de pintura clássica mesmo, eu vi que eu não sei observar nada. Eu falei, como assim? Comigo. Como assim eu não sei observar nada? E aí ela vai te ensinando que quando você entra num ambiente, você precisa observar o todo no ambiente. Como estão as pessoas, onde elas estão posicionadas, o que elas estão segurando, o que elas não estão segurando. E aí a linguagem corporal dessa pessoa, isso é muito importante. Porque você sabe se a pessoa tá ali, é uma pessoa hostil, é uma pessoa... tranquila. Quem é aquela pessoa que tá naquele ambiente? Quais são as outras pessoas? E no livro ela até diz que você precisa observar no ambiente as saídas de emergência, se você tem possibilidade de se defender. Enfim, isso apertou em mim, assim, um botão de... Cara, eu não posso estar aqui aleatoriamente. Eu preciso estar presente nesse ambiente. E eu comecei a observar mais os ambientes. Tanto é que, enquanto eu li esse livro, nós entramos um dia no supermercado e a Aninha, que é a minha filha do meio, né? Ela tem hoje 6 anos. Ela viu uma faca no chão, na entrada do supermercado. Um supermercado enorme dentro do shopping. E ela veio com a faca na mão. Mãe, olha isso daqui. Minha filha, que é isso? E quando eu fui olhar a segurança que em toda a porta de supermercado tem uma segurança. A mulher tava no celular. Eu pensei, gente, se fosse um louco... Ainda bem que quem encontrou foi uma criança de 6 anos. Se fosse uma pessoa com más intenções, ela já teria encontrado o ambiente perfeito, pronto para ela. E a ocasião que aconteceu foi quando nós fomos para Óbidos, que é uma cidade em Portugal. É uma cidade histórica, muito bacana. E eu fui com uma amiga, que estava com a mãe, e a minha bebê. E a gente andou a cidade toda. A cidade, assim, que é uma vilinha, né? Murada. E aí eu falei, começou a chover, eu falei, olha, eu vou voltar pro café no início da cidade e vocês vão andar à vontade, porque tava chovendo. E eu voltei com a minha bebê e era um café pequenininho. O ambiente era, assim, várias mesas, mas era pequeno. Era, tipo, quase a nossa distância aqui. E eu comecei a comer com a minha bebê. Eu observei o ambiente, que agora eu já sou mais consciente. Não tinha faca nenhuma no chão. E aí eu via que tinha uma família de ingleses do meu lado, tinha...
Eu acho que eram uns 3 casais com crianças. Do meu lado tinha um casal, mas ao fundo do salão tinha um outro casal. Eu tô aqui comendo tranquila quando de repente eu vejo na minha frente uma figura Peculiar. peculiar que viajou no tempo, assim, aquela pessoa. Porque era um homem, assim, aproximadamente uns 30 anos. Era um dia chuvoso, estávamos dentro de um café. Ele tava com boné, já primeira suspeita, né? E ele tava na mesa com um jornal, segundo suspeito, mentira. Mas ele tava com um celular super antigo, que não tinha acesso à internet, e um cafezinho pequenininho, e ele... Como é que chama? Me diz aqui, Nívia. Como chama aquela sensação que você tem que alguém tá te olhando? Existe essa sensação, a gente olha. Tem até o nome, né? E eu percebi que alguém tava me olhando. E quando eu olhei pra ele, foi o olhar mais gelado que eu já vi na minha vida. Ninguém nunca me olhou com aquele olhar. Foi uma coisa muito estranha. E na hora, acho que a Daphne, de uns 5 anos atrás, a Daphne teria se acuado. Eu teria me intimidado com aquele olhar. Uhum. E não era um olhar de paquera, não era um olhar que tava, sei lá, querendo alguma coisa. Era um olhar... Misericórdia. Depois tem que ensinar pra ele. Amigo, tem como ser paquerado pra você de outro jeito. Por isso... Pega o meu cartão. Vou te ensinar. Gente, foi um olhar muito estranho. Era um olhar gelado, um olhar intimidador. E quando eu olhei, a minha reação na hora foi... Porque a minha menina tava andando aqui no chão, foi pegar minha menina e eu já me sentei direito. Uhum. Já me arrumei, pra ele saber que eu tô aqui presente. Guardei o celular, porque de vez em quando eu olhava se a minha amiga tava mandando mensagem, eu guardei o celular pra ele saber que eu tava atenta também. E ele ficava encarando as pessoas no ambiente. E aí o que eu achei estranho, ele tava tomando um café, desse tamanhozinho. Pequenininho. Porque em Portugal ninguém toma xícara, né? É café. 2 dedinhos, 2 dedinhos. E ele ficou uns 15 minutos conseguindo bicar aquele cafezinho. E aí ele levantou, foi no final do salão pra limpar o dente. Ele tava bebendo café. Quem bebe café limpa dente? Não tem nada pra limpar o dente. Foi limpar o dente e eu percebi que ele olhou pelo espelho pra olhar o salão todo. Pelo espelho enquanto limpava o dente. E eu falei, cara, esse homem... Ele não tá com boa intenção. Não tá com boa intenção. E ele voltava e ele ficou ainda mais à vontade quando as pessoas os grupos que tinham homens saíram e ficaram só grupos de mulheres. Ele ficou ainda... A postura corporal dele ficou mais à vontade. Eu falei, gente, eu quero sair daqui. Uhum. Porque esse homem não vai fazer nada de interessante aqui. Se não for aqui, vai ser em algum outro ambiente, mas eu não quero estar presente pra ver. Depois eu procurei se ele estava na Interpol. De verdade, eu entrei lá na Interpol e fui pesquisar se o rosto dele estava lá. Porque dava a sensação mesmo de filme, sabe? Sim. Mas é interessante que, não tendo acontecido nada, eu pelo menos já estava alerta de que alguma coisa poderia acontecer. Então, são essas pequenas leituras que a gente faz, que a gente pode usar ou para nossa proteção ou estrategicamente, não para... Porque aqui entra até uma coisa que eu acho legal a gente explicar. Se eu tenho conhecimento, por exemplo, de linguagem facial, vamos entrar aqui nesse assunto. Vamos. Tem gente que acha que é para manipular. Qual a diferença entre usar esse conhecimento para o bem e para o mal? Qual é a diferença? Eu acho que assim, usar para o bem, você não vai ter aquela questão de prejudicar o outro. Ou de induzir ele a fazer uma coisa que ele jamais faria. Existe uma coisa quando a pessoa está com dúvidas, que aquilo ali nossa, mas eu não sabia disso aqui. E de repente você mostrar um outro horizonte, que aquilo não vai prejudicar a pessoa. Uhum. Mas existe o pro mal, levar pro mal. Então, qualquer conhecimento você pode fazer isso. Ou induzir a pessoa pro mal, ou então pro bem. Uhum. No caso, um psicólogo, tem como induzir pro mal? Tem. Que nem deveria acontecer. Um psicólogo nem tem que falar o que a pessoa tem que ou não fazer. Uhum. Mas tem uma pessoa vulnerável na tua frente e você pode muito bem, você tá com dificuldade de casamento, separa. Vai lá, separa. Então isso é uma indução pro mal. Por que pro mal? Porque quem decide é a pessoa. Uhum. Quem vai ter as consequências ou boas ou ruins é a pessoa. Então, eu não posso falar para ela o que ela fazer. A gente joga as cartas na mesa, mostra as possibilidades para que ela tire aquela visão daquela emocional, tudo ali que está envolvido, para que ela consiga enxergar o que ela quer fazer. Uhum. Eu quero me divorciar. Ok, a decisão é dela. Uhum. Não quero. Ok, a decisão é dela. Então, qualquer profissão você pode induzir a pessoa. Então, você na consultoria de imagem, se você for uma pessoa que induz para o mal, você vai induzir para um estilo
Ou então a pessoa vem com ideia na cabeça, eu quero fazer isso. E você sabe que aquilo ali não vai ser legal para a pessoa. Mas para ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Vamos desse jeito. Isso é antiético também, né? Antiético, Então você está induzindo para um caminho que não é legal. Então tem todas essas questões. E na imagem, nessa questão das expressões faciais e tal, eu acredito que é uma coisa que todo mundo devia saber. Pelo menos o básico. O básico. Você não precisa se aprofundar no conhecimento. A gente se aprofunda porque é da nossa profissão e a gente gosta disso. Mas todo mundo devia saber o básico. Por quê? Você pode utilizar isso para se defender. Eu não preciso, por exemplo, me aprofundar em expressões sociais ou corporais para saber. Mas o básico já me indica, tem alguém suspeito aqui. Aquela pessoa tá me olhando com um olhar que não é legal. Aquela pessoa tá querendo me enganar. Sim. Aquela pessoa ali não tá... Opa, peraí, tem que acender aqui um alerta. Então, você até teve uma colega sua, né, que pulou de um carro, então, para fugir de uma pessoa que estava com uma índole ruim. Isso é verdade, gente. Sim. Ela percebeu dentro do carro que ela estava num ambiente hostil. Ela pegou carona com uma pessoa que parecia ser de confiança. Tinha ali, né, os condizentes, né? Não posso pegar carona com essa pessoa, só que durante o percurso ela percebeu que estava em perigo. Sim. E ela teve a coragem e a sapiência de falar, não posso ficar aqui. Abriu a porta do carro e pulou com tudo. A gente perguntou, você olhou pra trás? Não olhou pra trás. Simplesmente é de sobrevivência, né? Mas graças a Deus, ela só teve alguns arranhões no corpo, né? Agora, imagina se ela soubesse o básico. Só o básico das expressões sociais e corporais. Como é que seria diferente? Sim. Porque alguns sinais a pessoa demonstra antes disso. E até você pode utilizar isso para segurança. E também, se você conhece o básico, você pode utilizar isso também para conseguir os seus objetivos. Sim. Então, numa entrevista de emprego, eu fiz uma entrevista algum tempo atrás para uma plataforma que eu queria muito acessar, entrar, né, para trabalhar ali. Então, eu pesquisei o perfil dessa plataforma, descobri como é que era, o que eles queriam em uma pessoa. E aí, baseado no que eles queriam, eu tinha que mostrar isso. Então, como é que em poucas palavras, com o meu comportamento, com a forma de me vestir, eu posso demonstrar isso. Então, fiz uma maquiagem leve, básica, profissional, cabelo, né? Os cabelos cacheados não estavam desgrenhados, estavam organizados. Sim. Estava meio ajeitada, roupa social, a postura, o ambiente também. O que eu ia mostrar aqui atrás, né? Tanto. Então, se eu tô num ambiente bagunçado. Então, qual tipo de roupa? Decote? Então, sem qual decote, cor? Isso. Então, você vai demonstrando tudo isso. Quando as pessoas abriram lá, né, a chamada, como é que você recebe as pessoas? Então, tem tudo isso, toda essa jogada. E o interessante é que eu precisava mostrar em pouco tempo para essas pessoas o meu potencial, que eu iria ser útil nesse lugar, no meio de várias pessoas. E é algo assim bem difícil de fazer, mas isso tudo pode te mostrar. Então, a forma como você se veste. Você conseguiu isso? Consegui. Passei com 96% de aprovação. Então, a gente precisa aprender a mostrar o potencial. A gente precisa aprender a ter essas sacadas, né? Porque existem tantas pessoas boas por aí. Sim. Existem tantas pessoas que têm um potencial maravilhoso e que não vão. Sim, que não vão. E aí é uma coisa interessante, porque isso é manipular. Eu usar todo esse meu conhecimento para alcançar um objetivo é manipular? Aí depende do conceito de manipulação, né? Então vamos lá. Vamos lá. Na consultoria de imagem, o que você acredita que é a manipulação? A manipulação, o que a gente vê no geral é que a manipulação é sempre pro mal, né? Mas manipular, se você for na palavra manipular, é só o manejo. É só a forma, por exemplo, vou fazer um remédio manipulado. É um remédio do mal? Não é um remédio do mal. A manipulação, na verdade, vai ser usar os elementos adequados, certos, para que aquele remédio aconteça. Então, quando a gente fala em manipulação, normalmente a gente só imagina assim, a bruxinha lá atrás da porta, assim, né? Vou fazer uma coisa terrível, mas não. Se eu penso em manipulação, eu vou pensar numa estratégia. Nesse caso aqui, se a gente mudar a palavra, soa melhor, né?
Você usou de estratégias no seu caso. Se eu tenho aqui o conhecimento do que eu posso fazer, por exemplo, para uma entrevista de emprego online, ao invés de eu deixar o computador bem baixinho aqui para eu ficar com papada, Sim. ou até com o olhar um pouco perdido, eu deixar o computador mais reto, eu fico com uma postura totalmente diferente. Só a elevação da câmera já muda muita coisa. Se eu tô num ambiente que é escuro, eu coloco uma iluminação, fica um ambiente mais claro. Eu não sei se você já viu aquele vídeo na internet que a mulher roda a luz ao redor dela e mostra como o rosto muda. Bem legal, não vi. Eu vou colocar aqui a descrição, eu vou encontrar o vídeo e vou colocar na descrição, mas às vezes você fica com um olhar super maquiavélico, com aquela brincadeira. Sim. Com a lanterna aqui embaixo, né? Então, ao invés de eu colocar uma iluminação aqui embaixo, colocar uma iluminação mais quente, que já deixa um ambiente mais acolhedor. Isso não é manipulação, é estratégia. Porque eu não tô vendendo uma coisa que eu não sou. A não ser aquelas pessoas que falam assim, eu tenho um inglês fluente, chega lá. Exato. E aí é algo que até condiz também, porque você precisa mostrar o que você é. Sim. Então, quando você mostra o que você é, a coisa flui mais, fica mais verdadeira. É o que eu coloquei lá no início, né? É o que você acredita de você. E é interessante quando você tá mesmo nisso, essa palavra flui, é um conceito que eu tenho estudado atualmente, que é o flow, né? Quando você entra no seu estado de flow. Você não consegue entrar no estado de flow numa mentira. Então, olha, eu vou fazer aqui um podcast, que é mesmo a minha vocação, é a coisa que eu mais gosto, nasci pra fazer isso. Se eu não nasci pra fazer isso, eu não consigo entrar aqui num estado de flow. O que é o estado de flow? É você ficar horas fazendo isso sem perceber. Depois você vai olhar a hora, caramba, já passou isso tudo. Então, o estado de flow é quando você realmente está no seu à vontade. Você pode entrar no estado de flow com estratégia. Então, por exemplo, que a última conversa que a gente tem tido é como os profissionais têm deixado de usar isso a favor deles, né? Como as pessoas na internet têm deixado de usar isso a favor delas, para conseguir mais público, para conseguir vender melhor o seu serviço, o seu produto. Então, se essas pessoas já sabem, por exemplo, vou pegar aqui uma área, uma pessoa que trabalha com nutrição, eu sou nutricionista. Então, o meu flow é falar de nutrição, mas ela tá no flow sem usar nenhum tipo de estratégia. E, às vezes, tem uma linguagem facial inadequada. E às vezes vai ter uma linguagem corporal inadequada. E aí acaba comunicando algo que não é compatível com o serviço dela, né? Sim, e acaba que isso já comunica alguma coisa, né? Pra pessoa. Então, eu posso ser a mega nutricionista, melhor nutricionista do mundo. Se quando eu vou falar com alguém, eu fico o tempo todo fazendo desdém, ou então um cara de nojo pra pessoa, mesmo sem perceber isso, aquela pessoa vai se afastar de É mim. até interessante isso daí. Porque imagina a gente tá aqui, eu sou nutricionista. Aí você vem falar comigo. E eu adoro o conteúdo, tudo, me especializei em diabetes, sei lá. E aí a pessoa vem falar pra mim, como é que é o seu café da manhã? E a pessoa diz, eu como 5 panquecas com Nutella de manhã. A pessoa... Bem rapidinho aqui. Um nojo. Aí, quando termina aquele momento, o paciente sai, cara, não gostei muito dela. Não sei porquê, mas não gostei. Foram esses sinais faciais que a pessoa deixou. Não, e isso vai até retrair a outra pessoa, porque se eu tô vendo na sua expressão facial que eu estou sendo desaprovada, eu vou me retrair e não vou te falar. Exatamente, não vou te falar, vou mentir. E algo que deveria ser pro meu bem, não vai rolar. Olha, isso aconteceu comigo, de verdade. Agora que eu tô lembrando. Sério? Então conte. Porque eu fui num salão de beleza. E quando eu cheguei no ambiente, as meninas já me olharam. Com aquela cara. E eu não fui horrorosa, eu não tava com a unha de Zé do Caixão, não tinha nada disso, assim, Foi mesmo um ambiente, assim, aquele ambiente muito hostil. E sempre que elas iam fazendo alguma coisa, iam falando mal da vida de outras pessoas, e aquela cara bem de reprovação, e me olhavam e faziam reprovação, e eu nunca mais voltei naquele salão. Nunca mais. Pelo ambiente no todo. Então, se eu sei, por exemplo, eu faço um treinamento com a minha equipe. Olha, existem caras que a gente não vai fazer aqui dentro do ambiente. Se você gosta de fazer lá fora, aquele velho olhar. Virar os olhos. Faz essa olhadinha. Aqui no salão a gente não vai fazer esse olhar. A cliente chegou, pode até ter te tratado mal, mas você não vai reagir a ela com esse tipo de reação.
o ambiente é outro. Sim. É outro. E é interessante que, por exemplo, como é bom você pelo menos conhecer o básico das expressões faciais e o que ela está simbolizando. Não sei se você já viu outdoor, né? Em que tem assim, esse suco é uma delícia, e a pessoa lá com carinha de aversão, né? Então, por mais que você consciente não entenda, inconscientemente você vai entender aquilo ali. Então, quando você for procurar um produto, você vai ficar, será que é esse? Olha. Vai ficar com dúvida sobre aquilo ali. Então, a gente precisa entender o básico para utilizar isso a nosso favor. Sim. Eu fui em uma reunião de pais na escola, né? Tava conversando com uma pessoa de lá, né? Do corpo docente ali. E aí, o que aconteceu? Ela conversava comigo e o tempo todo fazia uma expressão de desprezo. Como é que era a cara? Mostra aí. Não vou falar das desprezo, não. A gente tem que dar um exemplo. A gente tem que dar um exemplo. Eu não sei fazer esse tipo de rosto de desprezo. De desprezo, ela ficava levantando o olho assim. O cantinho da boca, bem assim, daquele jeito. E quando eu falava alguma coisa, meio que o olhar já levantava. E eu, gente, por que ela tá fazendo isso? Porque as expressões faciais, elas demonstram emoções. Mas a gente precisa fazer a leitura que tá por trás daquela emoção. Então, não é porque ela tá fazendo aversão, desprezo, aliás, que ela tá me desprezando. Ela tá desprezando o quê? Então, exatamente isso que a gente precisa descobrir. O que ela tá desprezando? De repente poxa, eu devia saber isso e eu não sei. É referente a ela? Ou então, nossa, a pessoa comeu alguma coisa que realmente não fez bem e tá ali e tal, então vai fazer isso. Então, você precisa saber tudo. Mas quando você descobre, opa, peraí, se ela tá fazendo, deixa eu entender o porquê, né? Você vai conversando um pouquinho mais ali e você percebe que a pessoa tá na defensiva contigo. A pessoa quer te induzir alguma coisa e não tá conseguindo induzir. Então, vem toda uma jogada que tá por trás. Então, é interessante você conhecer. Você ter essas nuances, até porque quando é que você está sendo paquerada por alguém? Tem muita conhece? gente que deixa escapar. Exatamente. Se você conhecer o básico, olha, essa pessoa tá paquerando, não tá. Você consegue se proteger a pessoa, né? Sim. Você consegue perceber, não, aquela é uma conversa legal, então tá tranquilo. Ou então, não, aquela é uma conversa perigosa. No meio profissional, você consegue perder excelentes oportunidades pelas expressões que você faz. Sim. Ou ganhar excelentes oportunidades pelas expressões. Sim. Existem coisas que a gente não consegue manipular. Então, se eu tô com raiva, vai vir uma microexpressão de raiva. Mas eu não vou precisar ficar com a cara de raiva o tempo todo. Sim. Aí eu posso fazer uma macroexpressão, né? Que é por exemplo, não, peraí, deixa eu aliviar aqui o rosto, né? Então, deixa eu disfarçar aqui um pouquinho. Então, a gente deixa de conseguir boas oportunidades. E isso daí é até interessante, porque se a gente domina... Eu vou chegar até num ponto aqui que a gente já até sentou e conversou. Cara, se a gente for por esse caminho aqui, a gente aprende não só o básico, mas aprende o estratégico para eu aproveitar esses momentos, né? Se eu sei, por exemplo, que eu tô... Isso acontece, né? Vou para uma reunião, uma entrevista de emprego, vou para uma reunião muito importante e eu acabei de passar a maior raiva aqui. Se eu já venho direto desse momento para cá, eu vou trazer aquela emoção que eu tava vivendo ali. Então, eu posso fazer alguma coisa antes de entrar nessa reunião, para essa reunião não ser afetada por esse momento que aconteceu antes, esse momento prévio? Será que eu consigo distensionar para agora esse momento aqui ser único, ser genuíno, né? Eu estar aqui presente? Que até uma coisa que eu percebo que faz muita diferença para a imagem no todo é estar presente aqui. Então, eu me preparei para esse momento. Então, o que eu escolhi vestir foi para esse momento. Eu tô pensando aqui nesse momento. A gente até evita esses percalços, né? E aí, numa conversa que a gente teve, numa das conversas que nós tivemos, nós ficamos pensando, gente, mas então qual seria o caminho para a gente aprender o básico, mas não só o básico, aprender o estratégico? Porque, por exemplo, você fez sua formação Hoje você é formadora em linguagem facial. Sim. Eu, Daphne, não vou precisar saber todo o seu conteúdo, mas tem uma parte que eu preciso saber. E essa parte é indispensável. E aí, por exemplo, do meu conteúdo, eu também tenho... hoje já sou formadora. Então, eu não preciso passar todo esse conteúdo para você, mas qual parte é indispensável para você desse conteúdo? Então, a gente fizemos um levantamento desses dois conteúdos. E aí, hoje, nós percebemos que você precisa do selfie,
né? Para você trabalhar o seu eu mesmo, para você se projetar de uma forma estratégica, que é o saber escutar, não, saber enxergar, ler e fazer. É o self. Sim. Se eu sei, se eu consigo saber o que está acontecendo, se eu consigo saber do momento, se eu consigo saber do conteúdo dessa parte teórica, eu vou conseguir enxergar. E na minha área, tanto na sua, né? O que eu percebo que só falta para as pessoas é que elas aprendam a ler. É mesmo ser alfabetizado na imagem. Se eu sou alfabetizada para ler as coisas, eu consigo entender por que hoje o preto para você não é um esconderijo. Sim. Que a gente consegue ler isso. Sim, e é bem legal você aprender essas coisas. Porque, assim, algo que a gente aprendeu foi descomplicar as coisas. Porque muita coisa foi muito difícil pra gente. Sim. Muito difícil. Então, a questão de roupa mesmo, quando a gente assistia Esquadrão da Moda, nossa, que coisa legal. Mas parecia uma coisa assim, Tão distante. distante. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Então, as pessoas utilizam uma linguagem muito difícil. Então, para você se vestir, você precisa ter isso, isso e isso. Pronto, já perdi. As cores é dessa forma, as cores não combinam. Então, você não combina com a cor rosa. Nossa, mas eu gosto tanto de cor rosa. Não é o meu caso, tá? Mas eu gosto tanto, quer dizer que eu não vou poder nunca mais usar o rosa, porque não tá na minha paleta de cores? Ou não tá dentro da minha estratégia? Sim. Então, são coisas que são muito complicadas, que não precisam ser dessa forma. Exatamente. Então, eu preciso conhecer o suficiente, o básico, para saber que é isso que eu preciso comprar. E é legal que quando você sabe o que eu preciso vestir, o porquê que eu preciso vestir, para quais ocasiões, você economiza dinheiro. Economiza tudo. Tudo. Eu, por exemplo, depois que a gente começou, né, ter essa conversa, esse bate-bola e tal, eu comecei a ser muito mais assertiva nas minhas compras. Então, antes eu saía, com as amigas, vamos comprar sapatos. E aí chegava lá, achei esse bonito, gostei desse, gostei desse. Agora, eu entro em lojas e não compro nada. Por quê? E quem assiste, meu Deus, eu quero... Porque eu sei que eu não preciso daquilo. Então, assim, o que eu tô precisando? Olha, os sapatos que eu preciso para combinar com as minhas roupas, ou então o meu estilo, ou o que eu tô precisando agora, é um escarpão. Então, eu não vou gastar meu dinheiro com coisas desnecessárias, que eu não estou precisando para acumular. Exatamente. É você até aprender a valorizar e se respeitar. Sim. Respeitar o dinheiro, porque o dinheiro é um tempo de vida que eu gastei. Imagina, eu compro coisas aleatórias que eu não vou usar, ou vou usar uma ou outra vez, ou então quando chegar em casa não vai ficar legal em mim. Sim. É um desrespeito comigo, Sim. com o tempo de vida que eu gastei para conseguir aquele dinheiro, sendo que aquilo ali ficou. E aí temos então o saber, o enxergar e aí o ler. E o ler é interessante porque nós descobrimos até aí a questão do gatilho visual, né? Se eu consigo já saber o que é uma microexpressão perigosa, o que é uma microexpressão muito boa, o que é uma comunicação boa, o que é uma boa comunicação, as pessoas hoje em dia na internet usam muito os gatilhos mentais, mas não sabem que podem ser muito beneficiadas pelos gatilhos visuais. E que são tão poderosos quanto. E aí você diz, não é bem assim. Aí você vai ver, por exemplo, os grandes players aí do mercado, né? Todos utilizam os gatilhos visuais. Seja no ambiente em que eles estão. Um dia desse eu vi até um fazendo propaganda dentro de um cassino. Aí, quem é um desavisado, pensa assim, isso não tem nada a ver, né? O cara tava lá na dele. Mas não, ele tá falando, eu tenho tanto dinheiro que eu posso jogar dinheiro fora hoje. Isso foi um gatilho? Sim. Foi um gatilho que ele usou, visual. Então, se a gente consegue utilizar esses gatilhos visuais, por fim, eu vou conseguir fazer. Porque a gente pensa assim, eu só vou fazer, se eu copiar, eu só vou fazer o que eu já tenho aqui na mesa. Mas se você conseguir montar uma estratégia, é como você fez aí para sua entrevista de emprego. Você juntou tudo que você já tinha e você fez. E foi muito mais fácil. Eu imagino que para essa sua entrevista de emprego, você não precisou sair de casa, fazer compras, fazer uma coisa mirabolante. Não, e é uma coisa leve. O que eu mais gosto é por isso, porque é leve. Não é uma coisa pesada que eu fico horas e horas ali gastando. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer... É leve.
o legal dessa questão do self é porque é uma coisa tão tranquila, tão natural, que você para de perder tempo com coisas que não são legais para perder tempo, para gastar o seu tempo de uma forma com coisas que realmente são valiosas. Sim. Então, a preparação para essa entrevista, eu não fiquei nervosa, fiquei muito tranquila. Porque eu juntei as duas coisas. E o nosso cérebro, ele procura essas coerências na gente. Uhum. Então, assim, eu não estou mentindo, eu vou mostrar o que eu sou e vou juntar esse exterior aqui também. Uhum. Então, é coerência, ele procura coerência. E aí eu consegui mostrar isso. É bem tranquilo isso. Bem, tranquilo assim, inicialmente não, né? Porque tem todo um caminho a ser percorrido. Uhum. Mas é leve, não é pesado. Olha, isso daí é interessante, porque parece que tudo que a gente precisa planejar é um peso. Mas ele só é um peso porque você ainda não encontrou o caminho lógico para você. Quando as coisas fazem sentido, aquilo não é mais pesado. Sim. É como as pessoas que fazem dieta, né? Eu já passei por um momento que eu precisava fazer uma mudança de vida. Ah, Daphne, você tem que ir pra academia, Daphne, você tem que fazer aquilo. E no dia que fez sentido na minha cabeça, eu falei, gente, isso é fácil. E o corpo fica até viciado naquilo, né? Então, quando você consegue entender a lógica de você ter uma estratégia para sua imagem, para você conquistar o seu espaço, para você comunicar o que você quer comunicar, para você alcançar o que você precisa alcançar de forma benéfica, gente. Porque até pro mal dá para fazer. A gente vê isso, os farsantes fazem isso, né? Sabem usar a imagem, a comunicação, o comportamento para alcançar o que eles querem. Tira dinheiro dos outros e não vão nem preso, porque me deu por livre e espontânea vontade. Eu vi esses dias no Netflix lá, os documentários lá dos caras. Convencem as mulheres a fazer tudo, enfim, né? Se o meu cérebro consegue encontrar esse caminho, a minha imagem ela é genuína, eu não preciso empenhar tanto esforço para aquilo, e a gente consegue ter uma vida muito mais fluida. E o legal é que você não precisa colocar. Tem muitas imagens por aí, né? Essa aqui é o estilo de mulher, isso aqui é ser elegante, isso aqui é desse jeito. Você descobre o seu jeito. Então, e você não fica naquela corrida por ter que acompanhar algo que é inalcançável. Sim. Isso a gente percebe como é verdade mesmo. Porque eu sei que ainda tem muita gente com dúvida, assim, o profissional bacana é esse X. Mas se você for olhar os atores de Hollywood, por exemplo, existem inúmeros atores de vários jeitos. Existe o galã Johnny Depp e existe o galã Brad Pitt. São estilos totalmente diferentes, mas eles encontraram dentro do seu espaço, do seu nicho, como ser autêntico. E na vida profissional é da mesma forma. Você consegue encontrar o seu espaço da sua forma, de forma estratégica, se você conseguir seguir aí os caminhos inteligentes, né? E esses caminhos, será que é alguma coisa assim muito difícil? Eu não acho que é difícil. Não é difícil se você tem alguém que já fez uma curadoria pra você. Se você tem que ir sozinho, no seu próprio... eu vou procurar sozinha. Eu digo isso por mim, porque já tem 9 anos que eu sou consultora de imagem. 9 anos, 9 horas, ó. 9 anos que eu já tô nessa estrada e eu já tive que folhear muitos livros, tive que fazer muitos cursos. E hoje o que eu sei que é valioso porque eu consegui fazer uma curadoria de tudo isso que eu aprendi. Você vai no curso, você retém 100% de bom do curso? Nem sempre. Tem curso que sim, teve curso que eu fiz, cara, mas isso aqui tudo valeu mesmo. Então, de tudo que eu aprendi, eu consegui fazer uma curadoria para hoje ter, olha, você precisa disso e disso. Então, assim é mais fácil. Sim. E o legal é que tua experiência não é só nacional, né? Não. Você conseguiu também pegar muita coisa do internacional. Sim. E lá no internacional, eu acho que eu consegui ainda amadurecer mais o que eu aprendi aqui. E interessante que quando a gente tá lá em Portugal, eu fui para lá pensando assim, eu vou lá fazer uma formação. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi o quanto as pessoas de lá admiram o trabalho do brasileiro. Olha! E as pessoas de lá falam, nossa, vocês têm um conteúdo muito bom. E eu pensei, caramba, eu já tô no berço da coisa gostosona, né? Do conteúdo bacana. E eu não pensava que era tão bom assim. E lá fora eu percebi o quanto as pessoas que estão lá admiram o trabalho, a seriedade do brasileiro, de ir atrás, de pesquisar, de ir a fundo na área da imagem. E isso daí realmente amadureceu mais, então, aí da minha carreira. E o legal é porque você não ficou só na questão de consultoria de imagem. Não, agora a gente tá aí no...
A nossa última pesquisa aí é em relação à linguagem, né? A linguagem corporal, né? E é interessante que eu fui pra corporal e você foi pra facial, né? E aí era trocando figurinha toda hora. Até porque dividindo assim o conhecimento a gente consegue alcançar muito mais rápido, né? Sim. Então, mistura a questão de consultoria de imagem, que tem tudo a ver com psicologia também. Sim. E tem a ver com essa questão da linguagem não verbal, que engloba tudo. E tem a ver com outras áreas também que você tinha até estudado sobre isso, né? E é legal porque isso tudo está sendo investigado também com artigos científicos. Sim. Com pesquisas que foram lançadas. Então, olha isso aqui e tal. Então, pesca aquilo ali e vai fazendo todo esse trabalho. É bacana, né? É um estudo muito interessante. É assim, isso aqui que a gente tá conversando é a pontinha do iceberg, é só o gostinho, né? Uhum. O gostinho do que a gente pode aprender um pouco mais. Eu já garanto para vocês que vem aí muita coisa boa, tem surpresa muito boa. Mas se você quer acompanhar um pouco mais sobre isso, nós estamos já colocando nas nossas redes sociais. Porque nós acreditamos que existe um caminho muito fácil, um caminho simples, na verdade. É um caminho simples, onde um empreendedor, onde uma pessoa que tem um objetivo profissional possa trilhar para que ele alcance o objetivo dele com uma alavanca, né? Eu vejo sempre a imagem como uma alavanca. Eu não sei se você já fez mudança, ter que descer com uma geladeira, uma escada. Você já fez mudanças, Nívia? Nossa! Você já se mudou na sua vida? Deixa eu contar quantas vezes. Mas parece que dos móveis da casa, a geladeira é o pior para carregar, porque ela não tem nada, é uma caixona lisa. Mas se você tem uma alavanca para segurar ela, você consegue levantá-la com mais facilidade e transportá-la com facilidade. E às vezes na nossa carreira, as pessoas estão deixando de usar a alavanca da imagem, e aí elas vão fazer aquele percurso de uma forma muito mais morosa, muito mais pesada, muito mais difícil. Se você usa a sua imagem, é bem mais rápido. Muito mais. E o legal porque você não precisa... Às vezes a gente tem tanta informação que a gente fica confuso. Onde é que eu vou buscar isso? Então, eu fiz assim, pesquisas na internet. Deixa eu ver aqui. Vou buscar a questão de expressões faciais. Onde é que eu vou estudar sobre isso? Porque eu aprendi que você vai estudar, você não pode estudar com qualquer pessoa. Sim. Você tem que estudar com quem está além, com quem realmente aprofunda isso. Então, assim, procurei uma pessoa muito boa aqui no Brasil que dá até treinamentos para o exército e tal. Então, aprendi com uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa séria no trabalho. Uhum. E as outras pessoas não precisam aprender isso. É só assim, deixa eu ver aqui o básico disso. Eu quero aprofundar, então eu vou um pouco mais fundo. Você, com a questão da consultoria de imagem, você vai a fundo. Mas uma pessoa que quer apenas, como é que eu posso utilizar isso? Não precisa fazer tudo isso. Ela pode cortar caminho. Uhum. Pode cortar caminho. É até interessante que desse conteúdo que a gente está falando, do selfie, esse caminho do selfie, eu usei e apliquei isso durante 2 meses. E falei, eu vou fazer isso durante 2 meses, intencionalmente nas minhas redes sociais. E foi o mês que eu consegui aumentar o meu faturamento 5 vezes. Então, eu vi, caramba, o negócio é bom, né? É mesmo. É mesmo de verdade. E é uma coisa que é ao alcance de todo mundo. Pronto, eu sei que tá todo mundo curioso agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é o selfie? Que eu não vou precisar me aprofundar na psicologia, não vou precisar me aprofundar na questão da imagem, não vou precisar me aprofundar na linguagem verbal, mas vou saber como utilizar tudo isso. Porque esse trabalho a gente já fez. Isso. A gente já aprofundou muito e é o que a gente quer pra vida. Sim. Então, assim, eu amo estudar psicologia. Sempre tô estudando. E vou me aprofundar cada vez mais, que eu já percebi que não vou parar de estudar. Uhum. Você é a mesma coisa. Só que existem coisas que a gente aprende que isso não necessariamente vai ser utilizado em alguma outra área. Então, a maioria das pessoas não precisa saber disso. Sim. Precisa saber assim, você já aprendeu tal, cadê o método? Cadê o método? E aí a gente criou o selfie, né? Sim. E o selfie, ele já tá tudo dentro dele. E aí você pode acompanhar conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos colocando sempre conteúdo e em breve nós vamos colocar aqui o todo para vocês. E o todo vai ser maravilhoso. Fantástico. De verdade, eu acho que foi o momento da minha vida quando eu vi isso. Falei, gente, é isso. E é isso que eu já utilizei na minha vida sem perceber.
Porque, olha, quando eu abri meu ateliê, eu ficava pensando, por que as pessoas vêm atrás de mim? Elas nunca viram... Tinha gente que nem tinha visto uma roupa costurada minha. Mas a minha imagem já estava vendendo o que eu ia entregar para elas. Uhum. Quando eu comecei a ser consultora, tinha gente que me procurava sem nunca ter visto uma pessoa transformada. Mas por quê? Porque a minha imagem já estava vendendo aquilo. E aí eu sei que as pessoas ainda têm aquele misticismo na mente, né? Ai, eu tenho que ser assim, eu tenho que usar roupa assada, eu tenho que andar desse jeito, tenho que falar daquele outro, tenho que ser assim. Tem que gastar muito assim. dinheiro, porque roupa boa é roupa cara. Ou então eu vou ter que investir tanto primeiro pra conseguir isso. Eu não vou conseguir porque na minha família não tem isso, porque eu não tenho tempo, porque sozinho eu não consigo, eu já tentei. Mas, na verdade, você vai ver que o caminho ele é mais simples do que a gente imagina. E ele é muito mais alcançável do que qualquer outra coisa. E é o que faz a coisa acontecer. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não tiver uma estratégia de imagem, você pode até conseguir, mas demora muito mais. Muito mais. E você conhece pessoas que não, no digital não estavam vendendo nada, apesar do produto ser muito bom. E quando utiliza aquela estratégia, né, de imagem, de repente não precisa nem mudar o produto. É só a forma como você tá vendendo. Se posiciona. Sim. E nem a frase não precisa mudar copy, nada. É a questão do visual. É o visual. E olha, nós somos seres humanos visuais. Nós sempre encontramos sentido nas coisas por estar vendo, né? A semiótica estuda isso, né? O sentido daquilo que eu tô vendo e tudo que eu vejo tem um significado. A nossa mente fica procurando ali dentro, né? Sim. O que significa isso? Então, olha, obrigada pela sua companhia. Muito boa a conversa, Acho que a conversa de hoje foi boa e nós podemos depois ter mais conversas assim gravadas, registradas. Ou então a gente coloca ali um gravadorzinho. Exatamente. Ou então à distância, né? Vamos gravar aqui. E eu gostei de conversar aqui porque você me alfinetou pouco. Aqui gravado fica bom por isso. Olha, muito obrigada por ter compartilhado um pedaço do seu conhecimento. Eu sei que tem muito mais que a gente pode entregar para as pessoas. Nós estamos criando um ambiente para isso, para compartilhar, porque não adianta ter um conhecimento guardado. Conhecimento guardado é igual água choca. Não é bom para nada. Tem que... E é uma das formas de você aprender mais ainda, é ensinando. De você pegar aquele conhecimento e guardar. Sim. E realmente não esquecer dele. É você ensinando. Isso. E até uma forma de você também descobrir outros caminhos. É ensinando. É ensinando. E trocando ideia que a gente vai amadurecendo ainda mais. Sim. Então, obrigada pela sua companhia, Nívia. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada também pela sua companhia. As redes sociais da Nívia e a minha estão aqui embaixo para você poder acompanhar o nosso trabalho. Para nós é uma grande satisfação poder compartilhar com você nosso conhecimento, do que nós temos aprendido, o que nós temos ido atrás para descobrir de novidades. E eu espero que você tenha gostado da nossa conversa e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até logo!